Olá, seja bem-vindo ao Ciência Livre, um espaço criado para você que deseja saber mais sobre ciência, saúde, medicina, condicionamento físico, alimentação. Temas que fazem parte do seu dia a dia. A cada edição do programa, vamos falar sobre um tema específico, com um convidado especial. A ideia é refletir sobre saúde e a condição humana. No Ciência Livre de hoje, o médico e cientista Beni Schmidt conversa com o jornalista e professor Ulisses Capozoli. Vamos lá? É um prazer receber o professor Ulisses Capozoli aqui hoje, um sonho antigo que eu estou realizando. Queria te agradecer imensamente por ter aceito esse convite e queria começar perguntando para você. Eu me lembro que eu ficava na minha infância sentado em cima do telhado, eu morava na Cardoso de Almeida e passava horas observando as estrelas no céu. E hoje, quando eu olho ao meu redor, dificilmente eu enxergo uma criança ou qualquer pessoa observando alguma estrela, nem mesmo olhando para o céu. O que aconteceu, professor? Bom, antes de tudo, eu quero te agradecer por esse convite, quero te desejar uma sorte imensa. A divulgação de ciência é um trabalho fundamental no Brasil e os sonhos se realizam. E eu fico muito feliz que você esteja realizando o seu. Bom, as pessoas olham nos últimos tempos para o chão. E as pessoas deveriam olhar para o céu, porque o céu não é uma coisa que está só sobre a nossa cabeça, o céu nos envolve. O céu está acima, está abaixo. Eu acho que esse processo de urbanização, as pessoas mudaram para a cidade tem poluição urbana, a cidade tem uma série de outras fontes de atração. Se você morasse no campo, você certamente observaria muito mais as estrelas. Eu acho que as pessoas estão alienadas, assim, distanciadas da natureza, e essa certamente é uma razão que ajuda a explicar porque elas não olham para o céu. E, professor, como anda a astronomia hoje, a astronomia no Brasil? A astronomia brasileira, desde o começo dos anos 80, teve um desenvolvimento significativo. Para você ter uma ideia, por volta de 1970, quando a gente começou, quando o Brasil construiu um observatório interessante aqui no sul de Minas, antes disso nós não tínhamos observatório. O Brasil não tem bons sítios para observatório. Tinham 6 doutores no Brasil. Deve ter, a essa altura, uns 350. Quer dizer, a astronomia tem várias funções. Do ponto de vista assim, do grande público, a astronomia atrai as pessoas para a ciência. Todo mundo é sensível ao céu estrelado. As pessoas olham para o céu e ficam pensando que as estrelas são eternas. Não é verdade, as estrelas nascem, vivem e morrem. As estrelas mais brancas são estrelas jovens, as estrelas amareladas são estrelas de meia idade, como eu e você. E as estrelas vermelhas são estrelas que estão em agonia, elas estão próximas da morte. Algumas delas podem ter morrido e o sinal da morte delas não chegou aqui. Quando a gente olha para o céu com esses olhos, a gente entende a vida da gente. Não? Nós não somos alguma coisa que pertence, nós somos o próprio universo. Nós somos o universo tanto quanto um planeta, uma estrela e digamos, uma galáxia. Não? Nós somos parte do universo, nós somos parte inteligente, portanto o universo é inteligente. A gente olhar para o céu, a gente tem um espelho que a gente enxerga essas coisas todas. Não? Professor, eu fico como leigo, lendo, eu me interesso por ciência de uma maneira geral, e eu fico lendo conceitos de energia escura, buraco negro, que o universo está se expandindo. Nós mesmos, nós dois já estivemos discutindo sobre isso. Longas discussões. Longas discussões no passado. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta. A gente pode acreditar nisso? Eu acho que já não tem outra opção. Vou contar para você uma pequena história, para todas as pessoas que estão nos vendo. Antes do Copérnico, quando os aristotélicos diziam que o Sol girava em torno da Terra, eles tinham um argumento muito claro. 6 horas da manhã, o Sol estava na linha do horizonte, meio-dia estava em cima da cabeça das pessoas, como continua acontecendo até agora, e no final da tarde ele estava no horizonte oposto.
Se você recorrer ao testemunho dos sentidos, que é aquilo que as pessoas privilegiam, que os nossos olhos nos mostram, claro que o Sol girava em torno da Terra. A revolução do Copérnico, não, ela substituiu o testemunho dos sentidos pela representação intelectual. Isso é uma grandíssima revolução do pensamento. E essas questões relacionadas à expansão do universo custaram um trabalho infinito aos humanos. O universo, quando a gente começou o programa, agora há pouco, ele tinha um certo tamanho. Nesse momento ele tem um tamanho maior e quando a gente terminar ele vai crescer ainda mais. O universo está numa fase de expansão. A questão que envolve a expansão do universo nesse momento não é exatamente o fato do universo estar expandindo, mas o fato da aceleração do universo estar aumentando. Por que isso? Porque o que se pensava até então que o universo se estenderia como um elástico que você puxa, ele tem um certo limite, você solta, ele volta. Então o universo se estenderia e depois se colapsaria outra vez e se recriaria. Não? Então o universo é um grande coração cósmico. Você é médico, não? Você tem dois movimentos, movimentos de sístole e de diástole. Esse seria também um movimento cósmico do universo. A questão é se a aceleração do universo está aumentando, o que vai acontecer? O universo vai chegar a um ponto que ele vai parar e voltar ou não? Eu quero acreditar que isso é verdade e quero acreditar na ideia de que o universo renasce sempre e que essa criação, destruição do universo faz dele uma estrutura eterna. Professor, quantos astrônomos existem hoje catalogados no Brasil? A Sociedade Astronômica Brasileira deve reunir nesse momento uns 350 astrônomos. Se você considerar astrônomos que não fizeram doutorado, não terminaram o curso, eu acho que nós devemos ter pelo menos, digamos, uns 500 profissionais nessa área. Foi um salto imenso em relação àquela literalmente meia dúzia que a gente tinha no comecinho dos anos 70. Não, um crescimento significativo. As pessoas podem imaginar que o astrônomo fica olhando para o céu, não? E que utilidade tem isso? Quando você olha para o céu, você investiga, por exemplo, o comportamento de Marte. O que aconteceu em Marte? Marte certamente teve um oceano, teve uma grande quantidade de água que evaporou para o espaço. E isso aconteceu certamente porque Marte morreu geologicamente. Não? E quando Marte morreu geologicamente, um certo cinturão de radiação, um escudo magnético que protegia Marte, como o escudo magnético protege a Terra, desapareceu. Marte perdeu o mar, não perdeu. Marte é um planeta meio morto nesse momento. Se nós entendemos exatamente o que aconteceu em Marte, nós podemos compreender o que acontece na Terra. Talvez um dia a gente possa interferir um pouco nisso, digamos, se não formos capazes de ajudar a prolongar a vida da Terra, pelo menos que nós não sejamos responsabilizados por abreviar a vida da Terra, sendo tão poluente, tão consumista e entre outras atitudes alienantes e alienadas. Ulisses, ouvir você falar é uma coisa tão gostosa e eu fico imaginando aqui nesse momento como é que a gente poderia, num momento tão ruim da nossa sociedade, como é que a gente poderia trazer a astronomia para incentivar as crianças a terem maior prazer pela educação, por exemplo? Bom, eu acho que eu vou tentar responder essa sua questão em dois momentos. O primeiro delas é uma certa flutuação, não? O mundo tem momentos incríveis e tem momentos aterrorizantes. Você imagina as pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial, imagina o Japão ali calcinado por 2 bombas atômicas, não? As pessoas foram apagadas com uma bomba atômica. Em muitos casos, em Hiroshima e Nagasaki, o que sobrou foi uma sombra das pessoas na calçada. Esse é um horror total, não? Então, nós temos uma crise econômica que começou em 2008, nós temos uma crise civilizacional. Nós atravessamos uma crise de valores, assim, uma crise política, no sentido da política, a arte de gerir a polis. Eu penso que isso está relacionado a um momento histórico. O que era não é mais, mas o que vai ser ainda não é. Então, nós estamos num certo abismo. Talvez a essência da crise seja essa. Nós fazemos nesse momento um ensaio em sair para o espaço. Isso é, num certo momento, a humanidade, os portugueses fizeram isso, eles saíram de um espaço confinado, saíram do Mediterrâneo, que era uma anterior,
para navegar no chamado Mar Oceano, que como chamavam os portugueses, que é o Pacífico, não? Eu acho que nós, de certa forma, do ponto de vista de história da civilização, nós vivemos esse momento. A segunda questão que eu acho que é muito interessante, assim, a escola em qualquer lugar do mundo, com maior ou menor ênfase, ela, de certa forma, ela aliena as crianças, ela tira a imaginação das crianças, ela boicota um pouco a imaginação das crianças. Por exemplo, se uma criança perguntar para o professor por que a noite é escura, provavelmente o professor vai dizer, poxa, mas a noite é escura porque é escura. A noite é escura porque o universo é finito. Porque se não fosse finito, você teria tantas estrelas no céu que a noite não seria escura, seria clara. Então, você tem que aproveitar a criatividade, assim, essa coisa da infância, da criança, uma certa reverência, curiosidade, para você estimular. Como fazer isso num país como o Brasil? Se nós fizermos pequenos observatórios astronômicos, o Ministério da Ciência e Tecnologia deveria financiar isso, fazer um projeto piloto, no sentido de cada prefeitura de pequenas cidades ter um pequeno observatório, que as crianças, os velhos, os adultos, os aposentados, eu diria até mesmo os marginais na rua, pudessem ter a possibilidade de olhar. Por que não? Por que o marginal na rua? É humano numa situação desfavorecida, mas a única perspectiva que você tem de resgatar uma pessoa é inserir ela na cultura. Ulisses, o nosso programa tem um objetivo de divulgar a ciência sem ter qualquer tipo de ligação com a política e com o interesse financeiro. E divulgar a ciência. Qual seria, você foi editor da Científica América do Brasil durante muitos anos, a melhor revista de divulgação científica do nosso país, a melhor revista de divulgação científica do mundo, a Científica Americana. Qual é o conceito de divulgação científica? Eu vou dizer duas coisas para você. Assim, não se iluda com relação a essa coisa não ter comprometimento político. Todo ato humano é um ato político. Todo ato é político. Ele não é partidário e não deve ser, porque as limitações partidárias tolhem o nosso pensamento, não? Mas é um ato político, é um ato de partilha do conhecimento, esse é um ato libertador, então é um ato político. Em relação à divulgação científica, nós vivemos, especialmente num país como o Brasil é um país de tradição científica muito recente. A ciência começou no Brasil por um acidente napoleônico. Quando a corte portuguesa, o exército napoleônico invadiu a Península Ibérica, a corte portuguesa fugiu para o Brasil e o Dom João VI, quando chegou aqui, abriu o Banco do Brasil, criou os jornais, revistas, não? Isso antes era impossível. Então, começamos a fazer ciência no Brasil com a chegada da corte portuguesa. Nós temos uma visão muito complicada de ciência e, por decorrência, nós temos uma tradição relativamente recente. A divulgação, que é a questão que você fala, as pessoas mais progressistas dentro da universidade costumam dizer, não, nós devemos fazer divulgação de ciência porque, no fundo, a sociedade paga o salário dos pesquisadores, a sociedade custeia a universidade, então é justo que as pessoas tenham um retorno da pesquisa científica. Isso não é verdade, não é mentira, mas também não é toda a verdade. A verdade maior é o seguinte, para que nós fazemos ciência? Por que a gente quer saber se o universo vai terminar ou não? Por que a gente quer saber se o universo está expandindo ou não? Distâncias tão abissais, distâncias de tempo, de espaço tão abissais. Por que a gente quer fazer isso? Qual é a importância? A importância da divulgação científica é você criar um novo substrato mental, uma maneira nova de pensar o mundo. Pensar o universo é original a cada instante de tempo. Não, aquele tá. Então, você incorpora isso na sua vida, fala. Se você tivesse que escolher entre elogiar, fazer um elogio à divulgação científica e ao trabalho científico, e não tivesse nenhuma outra escolha, fosse um pelo outro, qual que você, professor, escolheria? Eu acho que um é decorrência do outro. Digamos, você e a sua sombra, não? Se você vai para a esquerda, a sua sombra vai para a esquerda. Se você vai para a direita, a sua sombra embaixo do sol vai para a direita. A divulgação de ciência é intimamente relacionada assim, ao fazer científico. Se elas se alimentarem melhor, tanto melhor, porque as duas saem fortalecidas. E se a investigação científica for fortalecida, se a boa ciência, a ciência promissora, aquela ciência destituída de limitações, porque ciência não tem nada a ver com bom senso. Ciência é um encontro com o desconhecido,
é um encontro com, é uma experiência de estranhamento, ciência. Não? Esse ano, a gente está comemorando 100 anos da gravidade, da relatividade geral do Einstein. Esse ano, o Einstein, quando diz, a relatividade geral diz que, na verdade, a Lua gira em torno da Terra porque o espaço está curvado, a estrutura do espaço-tempo está curvada pelo campo gravitacional da Terra. Essa é uma ideia muito estranha, muito esquisita. Como é que a estrutura do espaço-tempo pode estar curvada? O que é isso exatamente? Então, ciência é isso, é um profundo estranhamento, é um jeito de você olhar para as coisas como se você estivesse olhando pela primeira vez. Então, não tem esse negócio de chegar e falar, é isso, aquilo. Você faz pergunta. E cada pergunta, você faz pergunta. Isso é mágico, é fascinante. Professor, o senhor diria que a divulgação científica podia se imiscuir mais nos meios de comunicação, como a rádio, as revistas, os jornais, a televisão? A gente passa por um momento no Brasil de, talvez que a gente pudesse chamar de imbecilização, né? Por grande parte da mídia. Como é que, se você tivesse esse poder, qual seria o primeiro gesto que você faria para que a divulgação científica pudesse estar presente, por exemplo, no horário nobre das novelas de televisão? O gesto que eu faria é esse que nós estamos fazendo agora, não é? Que nós estamos aqui conversando com as pessoas que estão nos vendo. Essa crise a que você se refere, eu estou de acordo, essa é uma crise profunda, é uma crise da nossa civilização. Quando você vê esses grupos radicais destruindo peças de museus no Oriente, o Estado Islâmico, o fanatismo de um lado, essa deterioração política que a gente tem no Brasil, essa queda de braço forçada, essa tentativa de não entender o processo histórico que está por trás disso, essas discussões que tem na rua que é feita à base de palavra de ordem, isso, aquilo, aquele outro. Bom, você não tem espaço para raciocínio, você não tem espaço para entender o que está acontecendo, não? Eu diria para você que essa crise que a gente vive, que a gente já se referiu a ela se reflete nos mínimos detalhes, reflete na superficialidade da mídia, reflete na mediocridade absoluta da televisão, né? Um equipamento, digamos, um recurso tão estratégico para a educação, para a sensibilização, está tomada por uma onda brutal de alienação. Professor, e teria alguma outra maneira que a gente pudesse atrair os pesquisadores para a ciência? Sabe, Beni, a história do mundo é uma história, eu acho que não é exagero dizer que ela reflete uma sensação de orfandade cósmica, sabe? É por isso que a gente faz ciência. É essa orfandade cósmica profunda dos humanos que faz com que os humanos se perguntem como o universo nasceu, quando o universo nasceu, em que condições o universo nasceu, como o universo evolui, qual é o destino do universo e o que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo no universo? Que história é essa? Não? Essas questões, elas sobem em determinados momentos mais promissores da história. Os promissores anos 60, assim, mesmo embaixo da Guerra Fria, assim, quando o mundo estava ameaçado de ser aniquilado por artefatos nucleares, tinha todos aqueles movimentos de libertação, entusiasmo com o futuro. Essa crise econômica que emergiu a partir de 2008, conjugada com uma certa crise de valores político e tudo mais, traz um certo desânimo, um certo ceticismo. A gente olha para o céu, por isso que a gente não olha para o céu, por isso que a gente não sobe do telhado, como você fazia na sua infância. As pessoas são cobradas o tempo inteiro, você tem que ter produtividade na escola, você tem que calçar o tênis, não sei o quê, você tem que ter o celular mais sofisticado. As pessoas não querem saber, elas não sabem direito o que é que elas fazem. Isso é uma onda, é uma demanda, é uma alienação. Então, eu acho que, eu quero acreditar que a gente possa descobrir outras coisas, não? E que a gente, olhando para o céu, a gente se dê conta disso, né? E professor, o senhor vê alguma possibilidade de alguma outra faculdade mental que não seja a razão tornar mais conoscível todas essas questões tão difíceis da gente conceituar, enxergar como a expansão do universo, o buraco negro, tipo experiências como um instinto, como experiências, evoluções dos nossos sentidos? O senhor vê alguma possibilidade de algum sentido humano evoluir a esse ponto? Meu querido amigo Beni, essa é uma questão que daria
uma dezena de programas seus, não? Nós nos habituamos, por efeito da escola, em pensar o homem como uma criatura racional. E a gente vê no cotidiano atitudes, comportamentos profundamente irracionais. Os humanos são criaturas. O homem teve uma chamada idade mágica. Foi na idade mágica do homem primitivo, dos nossos ancestrais. Não são criaturas desconhecidas, esses nossos ancestrais. Os genes dessa gente a gente traz no nosso corpo. Eu, você, as pessoas que estão nessa sala, as pessoas que estão nos vendo. Nós somos lá do Neandertal, essas coisas todas, essa união assim, fascinante dos humanos primitivos. Bom, na época em que o homem viveu mergulhado inteiramente na idade mágica, ele elaborou a mitologia. A mitologia não é uma coisa boba. A mitologia não é uma questão de fé. A mitologia é uma organização simbólica do universo. Os mitos, as lendas, as reflexões, as histórias, elas estruturaram a realidade de uma certa época. Depois dessa estruturação mitológica, você teve na Grécia, por um processo que a gente não conhece direito, por que os gregos fizeram o que fizeram? Nós temos uma filosofia que sistematiza. Depois, no século XVII, nós temos a Revolução Científica do século XVII. Eu vou dizer uma coisa aqui, vou correr um pequeno risco, eu espero que as pessoas entendam claramente onde eu quero chegar. Quando a gente fala de ciência, as pessoas ficam todas, a ciência, não. A ciência produziu também, a ciência moderna produziu um processo de dessacralização da natureza. Essa ideia de que o homem pode conquistar a natureza, que era a fala do Francis Bacon, o pai da ciência moderna, não. Nós temos uma questão aí, nós podemos mesmo dominar a natureza e o aquecimento global, nós podemos desfazer esse tipo de coisa. Então, nós precisamos pensar a própria ciência com uma certa crítica e com uma visão comprometida com a Terra. E quando eu falo comprometida com a Terra, é comprometida com todos os animais que nos antecederam aqui na Terra, sabe? Todos os animais. O pardal que voa ali fora, que é descendente de dinossauro, direto descendente de dinossauro. É meio estranho falar, mas Ulisses, você está viajando? Não, não estou viajando. Eu estou dizendo, as aves atuais são descendentes diretas de dinossauros, criaturas que reinaram durante 140 milhões de anos, até que um bólido veio das profundezas do universo, impactou a Terra, criou uma nuvem de vapor, de água e de poeira. Não? Os dinossauros herbívoros morreram, os carnívoros também. Então, essas questões são amplas, complexas, e daria mais de uma dúzia de programa. Ô professor, e que Deus nos dê saúde para que eu possa ter a honra de estar com você de novo, uma outra ocasião no programa Ciência Livre. E eu queria que o senhor professor finalizasse. Qual seria a mensagem mais bonita que o professor poderia deixar aos jovens? Uma frase: amem os livros. Eu acho que é a síntese de uma mensagem. O programa Ciência Livre tem uma pretensão, uma ousadia de que mesmo que seja e se transforme num pequeno grão de areia, ou que seja um ângulo do tamanho de um átomo na tangente desse ciclo da vida, para que a gente comece um processo de reumanização. Muito obrigado, Ulisses. Eu te agradeço. Obrigado a todas as pessoas que Ben. vieram prestigiar a gente. Super boa sorte, seu programa é importante. E até a próxima. Mais informações sobre o programa você encontra no site www.programaciencialivre.com.br. Também estamos no Facebook por meio da fanpage Dr. Ben Schmidt Ciência Livre. Esperamos você no próximo programa. Até lá!